Então a gente continua em Brasília para ouvir agora o nosso analista de política no estúdio da CNN em Brasília, Theo Cury. Theo, como a Carol bem disse, começou a discussão como se fosse um projeto de anistia. Chegamos aí, depois de meses de negociação, a esse PL da dosimetria. Derrota para o governo, mas qual o tamanho dessa vitória da oposição? Olha, a oposição, no final das contas, não mirou muito alto, não conseguiu alcançar o que almejava no começo. Isso é fato. Mas sai dessa história toda com uma vitória. Isso é indiscutível. No final das contas, você vai se lembrar, essa discussão ainda começou no ano passado. Arthur Lira demorou a colocar esse tema em discussão na Câmara dos Deputados, deixou essa bucha para o novo presidente Hugo Motta, que assumiu no começo desse ano. Então, você vê, no final do ano passado havia um entendimento de que era importante focar nos assuntos econômicos, nas pautas econômicas de interesse nacional. Havia uma avaliação de que a anistia não era, naquele momento, um assunto que demandava interesse dos brasileiros, que não era uma demanda popular. Isso foi acordado entre o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre no começo do ano. Houve uma remodelagem, houve uma flexibilização por parte da oposição, que depois de muito tempo, e a gente está falando muito tempo mesmo, que a gente está falando de algo que vinha do ano passado e que no final das contas só termina depois do motim. Houve um motim muito recentemente para pautar o PL da anistia. Não prosperou a despeito da oposição ter paralisado os trabalhos da Câmara dos Deputados e, muito brevemente, do Senado Federal. Então, depois de muito tempo, houve conversa, houve negociação e a oposição topou flexibilizar e diminuir o que almejava, diminuir a régua que a oposição almejava. A oposição flertava com a anistia, acabou levando uma redução das penas. Não deixa de ser uma vitória para a oposição. Almejava uma vitória maior do que a que teve. É uma derrota para o governo que não conseguiu segurar, a despeito das tentativas e das negociações. A bola agora vai para o governo do presidente Lula, vai para o presidente Lula. O que o presidente vai fazer? Vai sancionar e deixar esse assunto passar? Vai vetar trechos, vai vetar integralmente, ou a gente tem aí o líder do governo, Randolfo Rodrigues, no plenário, ou o presidente Lula vai deixar esse ônus pro Congresso Nacional, Márcio? Porque essa é uma opção também, o presidente deixar vetar e deixar o Congresso Nacional derrubar os vetos dele, porque isso simbolicamente mostra que o governo era contra e que quem topou permitir essa redução da pena de quem foi condenado por tentativa de golpe no Brasil foi o Senado e a Câmara dos Deputados. Essa é uma estratégia política, já foi utilizada outras vezes. O governo deixar essa bucha e a responsabilidade pelo feito para o Congresso Nacional. Lembrando, nunca está descartada a possibilidade desse assunto parar no Supremo. Ontem a gente falava aqui o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, relator das ações que levaram à condenação de todas essas pessoas que agora vão ser beneficiadas. Ontem ele disse, não cabe redução de pena, não cabe a tentativa de buscar atenuantes. Isso é flertar com atos antidemocráticos e o Brasil não vai aceitar mais isso, o Supremo não vai aceitar mais isso. Estou dando panorama geral porque são as próximas etapas. O presidente Lula e, na sequência, se o Congresso derrubar o veto, se eventualmente tiver um veto, uma judicialização do Supremo.